Olá a todos, continuando com as alachot de Eruv Tavshilin, a gente é agora na alachat Dalet, temos mais 4 alachot nesse capítulo. Fala que Tushkan Aruch, Lo tar lefoto levashel de Eruv Tavshilin, ela be'erev Shabbat, avalim chal yom tov beyom chamishi ou beyom shashi, asur levashel lefot beyom chamishi bishvil Shabbat. A permissão do Eruv Tavshilin, o que Eruv Tavshilin serve para que a pessoa possa cozinhar de Yom Tov no Shabbat, é no Yom Tov que cai sexta-feira. Mas caso caia Yom Tov na quinta-feira, ou fora de Israel que fazem 2 dias, quinta e sexta-feira, não se pode cozinhar da quinta para o Shabat, porque ainda tem sexta-feira no meio do caminho. O que pode é quando cai na sexta-feira, cozinhar de sexta para o Shabat, mas não de quinta para o Shabat. Quinta alachá, tzarech she'eh eruv kayam ad she'echin kol tzorchei Shabat. O eruv ele precisa estar inteiro, digamos que a pessoa colocou lá um pedaço de pão e um ovo, esses dois têm que estar lá enquanto a pessoa quer preparar comida para o Shabat. Im nevdal nechla apat, mas se a comida, se alguém comeu, ou se perdeu, sumiu, estragou, qualquer coisa do tipo, o pão estragou, o pão se perdeu, in bekach klum mutar afilo leefot, vim nevado nechal tavshil, im nishar kazait gam ken laifsid. Se o pão foi comido, então, ainda está bem, porque geralmente a gente coloca um pão e um cozido, então um pão e ovo, por exemplo. Se perdeu o pão, não tem problema nenhum, pode continuar cozinhando, fazendo tudo normal. Se a comida se perdeu, também o cozido se perdeu. Se sobrou um kazait, ainda está em ordem. Se tem pelo menos um kazait do tavshil, do cozido, ainda serve de eruv tavshilim, pode continuar preparando as coisas para o Shabbat. Avalim lo nishter mimenu kazait asur lo levashel. Que ele não era claro, mas se comeram completamente a comida, então alguém por engano comeu o pão e o ovo, ou estragou, perdeu, qualquer coisa do tipo, e a pessoa ainda não preparou as coisas para Shabbat, no momento em que esse eruv foi perdido, no momento em que o eruv não se encontra lá mais, ou foi comido, ou o que seja, já não se pode mais cozinhar. Então, nessa situação, a pessoa é como se ele não tivesse feito eruv, ele não vai poder cozinhar e preparar coisas de Yom Tov para Shabbat. O que acontece com quem não fez eruv? Qual é a situação? Qual a solução para ele nesse caso? Caso ele não tenha feito eruv. Então fala o que tu chorou. Se ele já fez toda a comida de Yom Tov, vem chamar como o Israel acher she'erav, e não tem outra pessoa que fez eruv, e não mutarlo ela levashel kdera achad lefot pat achad leadlik ner echad leshabbat. Caso a pessoa já tenha cozido tudo que ele precisa, já tenha cozinhado tudo que ele precisa para Yom Tov, e não tem outra pessoa que fez eruv na região, a gente vai ver que tem situações em que isso daqui pode resolver a situação da pessoa, mas digamos que ele já cozinhou tudo que ele precisa para Yom Tov e não tem outra pessoa por perto. A priori, midrabanan é proibido cozinhar, mas nessa situação, o Hazal permitiram ele fazer o mínimo do mínimo. Então ele pode cozinhar uma panela, ele pode assar um pão e acender uma vela de Shabbat, certo? Cozinhar, assar e velas de Shabbat. Pode cozinhar uma panela, assar um pão e uma vela de Shabbat, o mínimo do mínimo. Vem niscar kodem shemivashel solat shachrit. Agora, caso o eruv tenha se perdido, ou alguém que não fez eruv, e ele lembrou disso antes de fazer o almoço de Yom Tov, por exemplo, ele pode, na hora que ele for fazer o almoço de Yom Tov, cozinhar bastante. Então ele precisa de 3 copos de arroz, ele pode na mesma panela, em uma panela só, em um esforço só, em um ato só, fazer 6 copos de arroz, e aí vai ter para Yom Tov, e o que sobrar, sobra para Shabbat. Assim também qualquer comida, ele pode colocar 30 frangos para assar juntos na mesma bandeja, comer 15 no Yom Tov e 15 no Shabbat, ou seja, ele vai cozinhar muito de uma vez só para Yom Tov, e vai sobrar para o Shabbat. Agora, se ele tiver um vizinho que sim fez eruv tavshilin, tem uma outra solução, e tem lazev matana kimchov sarov echol sheach lazeh. והוא יזכה בדברים אלה בהגבהה ויבשל ויאפה עבורו ואפילו בביתו של זה שלא ערב. O que ele faz? Se alguém tem uma pessoa próxima, um vizinho, alguém que pode ajudar ele que fez eruv, você pode dar para esse vizinho todos os seus ingredientes, você entrega para ele o arroz, o feijão, a carne, o frango crus, dá para ele de presente, e aí essa pessoa recebeu de presente e esses ingredientes se tornaram dele, e já que ele fez eruv, ele pode cozinhar. Ele vai poder cozinhar mesmo na casa da pessoa que deu para ele de presente e esqueceu de fazer eruv. Então, caso a pessoa não tenha feito eruv, tem duas soluções. Primeira solução,
cozinhar bastante para Yom Tov e sobrar para Shabbat. No mesmo ato de cozinhar, você cozinha já para Yom Tov, o que sobra para o Shabbat. Segunda opção, entregar todos os ingredientes de presente para um vizinho que fez Eruv e pedir para ele cozinhar para você, e ele pode cozinhar na própria casa da pessoa, não precisa ser na casa dele. Caso nenhuma dessas opções seja possível, então ele pode cozinhar o mínimo do mínimo. Ele pode cozinhar uma panela, assar um pão e acender uma vela de Shabbat. Sexta alahá, kol balabait tzarich lasot eruv tavshilin beatzmo. Todo balabait, toda casa e casa deve se fazer um eruv tavshilin próprio. Ve'afilu isha shein labal im yodat meuchevet lasot beatzma ve'asur lismoch al eruv shel gedol ha'ir. E mesmo uma mulher, se ela é solteira, não é casada, divorciada, o que seja, ela também deve fazer eruv tavshilin. Ou seja, cada casa de pessoas, seja uma família, seja uma pessoa morando sozinha, deve fazer eruv tavshilin. O mish shachach mechamat ones velo asa eruv tavshilin ou she'asa venevad. Agora, caso alguém esqueceu de fazer eruv, ele teve algum super imprevisto e acabou esquecendo de fazer o eruv, ele fez o eruv se perdeu. O que acontece nessa situação? Fora as soluções que a gente viu na alahá anterior, tem mais uma solução. Se tiver na cidade alguém, geralmente o rabino da cidade faz isso, ele faz eruv tavshilin para todas as pessoas que estão na cidade. Ele pensa que o eruv que ele está fazendo é válido para todo mundo, embora cada um deve fazer na sua própria casa. Geralmente o rabino da cidade ele faz para todo mundo. Então, caso alguém teve um imprevisto e não fez eruv tavshilin, ou fez e perdeu, ele pode se apoiar no eruv do rabino da cidade, valendo para ele também. Geralmente não se faz isso, geralmente o ideal é que cada um faça o seu próprio, mas caso teve um imprevisto ou algo do tipo, e a pessoa esqueceu, ele pode usar o eruv do rabino da cidade. Isso é na primeira vez que ele esquece. Agora, alguém que esqueceu várias vezes, representa que ele não dá valor para isso, que ele não considera isso importante. Nesse caso, nessas situações, se a pessoa esqueceu várias vezes, ou se esqueceu de propósito, digamos assim, por preguiça, ele nem pensou em fazer, ele falou, vou usar o eruv da cidade, aí não funciona, certo? Esse eruv funciona se a pessoa esqueceu uma vez, teve um imprevisto, aí ele pode usar, se apoiar no eruv do rabino da cidade, mas se não, não é válido para ele. Última alahá, alahá zayin, im chal yom tov be'yom chamishi ou be'yom shishi, se yom tov cair na quinta e na sexta-feira, 2 dias de Yom Tov, como tem fora de Israel. Veniskar be'yom chamishi shelo asa eruv tavshilin. E aí na quinta-feira, quando já era Yom Tov, ele lembrou e não fiz eruv tavshilin. O que ele faz? Yachol lasot hayom vevarech et habracha vechar kach yomar im hayom kodesh ein tzarich lasot eruv veim hayom chol be'ad eruv vechol avra shana não yachol lasot ken. Fala o Kitzur Hanuch, ele faz o seguinte, olha, alguém que mora fora de Israel, tem 2 dias de Yom Tov, quinta-feira, ou seja, começando quarta noite, quinta durante o dia, e quinta noite e sexta-feira, 2 dias de Yom Tov, quinta e sexta-feira. Na quinta-feira ele pode fazer o eruv e falar o seguinte, olha, o motivo que se faz 2 dias fora de Israel é pela dúvida. Não sabiam quando é exatamente Yom Tov, porque não sabiam quando exatamente tinha começado o mês, se é o dia 15 ou o dia 16. Então fazem 2 dias de Yom Tov na dúvida, ou seja, na verdade só um deles é Yom Tov realmente, mas na dúvida se faz 2. E mesmo hoje que a gente tem um calendário fixo, esse costume se manteve. A obrigação de fazer 2 dias se manteve. Então eu falo que o seguinte, ele pode fazer um eruv e condicionar. Se hoje, quinta-feira, é o dia de Yom Tov, então o que eu estou fazendo não vale nada. Por quê? Porque eu posso cozinhar amanhã sem problema nenhum. E se amanhã é Yom Tov, e não hoje, quinta-feira, então o que eu estou fazendo, esse é o eruv. E aí o eruv dele vai estar feito de qualquer jeito. Se na quinta-feira é Yom Tov, então na sexta ele pode cozinhar sem eruv. Se na sexta-feira é o Yom Tov real e quinta-feira é na dúvida, é por engano, então o que ele está fazendo agora é o eruv no dia anterior ao Yom Tov. Nessa situação ele resolve o problema. Só Rosh Hashanah a gente faz 2 dias, mesmo em Israel se faz 2 dias, porque é um decreto com algumas alachot um pouquinho diferentes, que se faz 2 dias de qualquer jeito, de 48 horas. Então em Rosh Hashanah não é na dúvida, os 2 dias são considerados Yom Tov. Mas outros Yemim Tovim, de Pesach, começo de Pesach, Shavuot e etc., e Sukkot, esses dias são por safek, são por dúvida, então ele pode fazer essa condição. Na quinta-feira ele faz o eruv e pensa o seguinte, o ideal obviamente é fazer na quarta, antes, mas se ele esqueceu, ele pode fazer na quinta e pensar o seguinte, se hoje é Yom Tov, então amanhã é dia normal, embora eu vou fazer Yom Tov, mas na teoria é dia normal, então eu posso cozinhar. E se hoje é dia normal e amanhã é Yom Tov, então eu estou fazendo agora o eruv, e aí ele vai ter eruv tavshilin para Shabbat.